Deus abençoe também aqueles que estão acompanhando aí da sua casa. Que a paz do Senhor Jesus venha superabundar a sua vida. Amém? Meus queridos, abra lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, e no versículo de número 3. Amém? Todos acharam? Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Amém? O irmão Vinícius orou aqui, mas eu gostaria de fazer mais uma oração. Coloque aí a mão no seu peito, curve a sua cabeça e vamos orar ao nosso Deus. Senhor, em nome do Senhor Jesus, assim como teu filho falou, Senhor, eu confirmo. Repreenda, Senhor Deus, toda distração, Senhor, que vai impedir que a tua palavra chegue de uma maneira mais completa ao coração dos teus filhos. Vai abrindo a mente e o coração de cada um deles, para que eles possam receber com alegria a tua palavra. E não somente isso, Senhor, mas que eles venham a praticar aquilo que vai ser ministrado nessa noite. Usa-me, Senhor Deus, como uma espada afiada em tuas mãos, para cortar e despedaçar todas as obras do maligno. É essa a minha petição em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, antes de eu continuar essa mensagem aqui, eu gostaria de colocar um tema para ela. E o Espírito Santo ministra no meu coração o seguinte: seja bem-aventurado aos olhos de Deus. Trabalhando nesse tema, eu gostaria de trabalhar com os irmãos 3 tópicos, que seriam reconhecimento, obediência e compaixão. Amém, irmãos? No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5, que nós lemos aqui, nosso Senhor Jesus inicia com o Sermão do Monte, que é conhecido como Sermão do Monte. Ali ele junta um grupo de pessoas, e o que me chama a atenção aqui é que ele inicia esse sermão com as bem-aventuranças. E no versículo de número 3 que ele cita, ele inicia o seguinte: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado aquele que deposita a sua confiança, aquele que reconhece a sua miséria diante de Deus. No Evangelho de Lucas, nosso Senhor Jesus fala sobre uma parábola do fariseu e do publicano. Ambos tinham ido orar no templo, e o fariseu orava de si para si mesmo o seguinte: Senhor, eu não sou igual aos outros homens, eu sou diferente. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Em outras palavras, ele estava dizendo ali: eu sou o cara. Diferente dele, o publicano não ousava nem levantar os seus olhos aos céus, mas batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Os publicanos, eles eram judeus que trabalhavam para o Império Romano da época. A função deles era serem cobradores de impostos, mas alguns deles, não acredito que eram todos, cobravam além daquilo que era necessário. E eu acredito que eles tiravam uma parte que era do governo e tiravam uma parte para si. Por isso que alguns ali tinham uma vida relativamente boa. Mas o que me chama a atenção aqui é que esse publicano reconhece a sua miséria diante de Deus. Não sei se você já percebeu, mas é muito mais fácil nós olharmos para o erro, para o pecado do nosso próximo, do que para nós atentarmos para o nosso próprio erro. Não sei se você já teve essa experiência. Nosso Senhor Jesus, nesse mesmo sermão aqui, ele diz: tira primeiro a trave do teu olho. Aí você vai enxergar perfeitamente o cisco no olho do seu irmão. O problema é que nós vamos cultivando certos pecados, porque na nossa concepção humana, esses pecados são relativamente pequenos. O que a Bíblia não difere entre pequeno e grande. Pecado continua sendo pecado. Mas na nossa visão, aquilo que nós cometemos parece ser pequeno. Às vezes é só uma mentirinha, às vezes é só uma palavra meio brusca que nós falamos. E aquilo na nossa mente parece ser pequeno. Parece que não traz uma consequência maior. Mas eu digo aos irmãos que estão aqui, ela traz sim. Porque na medida em que nós vamos praticando de uma maneira mais constante isso, algo que nós achamos que é pequeno, isso deixa de ser um pecado e se torna iniquidade. E a palavra de Deus vai nos mostrar
que são as nossas iniquidades que fazem a separação entre nós e o nosso Deus. Diferente do publicano que reconhece a sua miséria, o fariseu, ele se acha o cara diante de Deus. E quantas vezes nós não fazemos isso? Colocamos a Bíblia embaixo do braço e dizemos a Deus: Senhor, eu sou o cara, eu vou no culto 3 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto eu ganho, eu sou o cara, eu sou melhor até do que aquele ímpio ali, aquele pecador. Quantas vezes nós não fazemos isso? Diferente dos publicanos, os fariseus, eles tinham um péssimo hábito, eles gostavam de se aparecer. Nas sinagogas eles gostavam dos primeiros lugares e de que as pessoas chamassem eles de mestre. Aí eu pergunto a você, será que nós não queremos reconhecimento diante de Deus ou diante dos homens? É uma pergunta que eu lanço à igreja e quero que você saia aqui nessa noite refletindo sobre isso. Glória a Deus, louvado seja Deus. Nesse mesmo sermão aqui, meus irmãos, nosso Senhor Jesus também traz uma outra orientação para nós. Ele diz assim: se a tua mão direita te leva a pecar, corta ela fora. É melhor você entrar na vida sem uma das mãos do que você ir com as duas para o inferno. O que é que está te afastando de Deus? Qual é o pecado que está se tornando constante, que na sua percepção ele é pequeno? O que é que está te afastando de Deus? O Senhor diz para mim e para você nessa noite: lança isso fora, derrama aos pés do Senhor nessa noite, porque é melhor você ir sem uma das mãos para o céu do que você ir para o inferno com as duas. Diga misericórdia. Versículo de número 4, o Senhor Jesus prossegue dizendo: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Uma vez eu citei a uma pessoa o seguinte, que a palavra de Deus ela vai contra tudo o que o mundo diz. Exatamente tudo. O que o mundo diz que é certo, a palavra de Deus vai dizer que é errado. E o evangelho que nós seguimos aqui, à vista daqueles que estão de fora, parece contraditório. Um evangelho que nós temos que negar a nossa própria vontade dia após dia, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Um evangelho que nós temos que renunciar os nossos próprios desejos para cumprir o desejo daquele que nos chamou. Primeiro a salvação, depois ao propósito que ele tem em nossa vida. E qual o propósito que ele tem na sua vida? Você já parou para pensar nisso? Será que você está cumprindo perfeitamente a vontade de Deus? Será que nós estamos fazendo o suficiente que Deus está nos pedindo? É a reflexão que eu lanço aos irmãos. E aqui o nosso Senhor Jesus diz de consolo logo após o choro. Meus queridos, eu disse aqui um tempo atrás e repito, é impossível nós não termos lutas, nós não termos desertos e vales na nossa caminhada cristã. É impossível, não tem como. O evangelho que pregam por aí que Deus, que se você está em Deus, tudo vai ser bênção, é um evangelho de mentira. O evangelho verdadeiro, nós vamos enfrentar dificuldades. Mas o nosso Senhor diz aqui, que logo após o choro, vem ali a consolação. Quantas vezes nós colocamos o joelho no chão e às vezes não temos palavras a dizer diante de Deus? Quantas vezes? E às vezes as lágrimas tomam forma em nossas palavras. E somente um pode interpretar essas lágrimas, que é o nosso Senhor Jesus. Quantas vezes nós pensamos em desistir, largar o barco, mas aí nós pensamos, será que tem alguém que vai precisar de mim? Será que é viável que eu perca a minha salvação e que eu não seja usado na salvação de outra pessoa? Nosso Senhor Jesus, nos evangelhos de João, no capítulo de número 14 até o capítulo de número 16, antes de ser entregue nas mãos de pecadores, ele chama os seus discípulos e dá algumas orientações ali. E em meio a essas orientações, o nosso Senhor Jesus diz o seguinte, ele fala, olha, é necessário que eu vá, para que o Espírito Consolador venha. E quando o Senhor Jesus diz Espírito Consolador, ele não está dizendo aqui naquele sentido em que você deve deitar a cabeça no ombro de alguém e chorar. Não, mas ele diz o seguinte, Espírito fortificador, Espírito animador. Quantas vezes depois de se derramar diante de Deus, você levanta daquela oração 10 vezes mais forte da maneira como você entrou nela? Quantas vezes? Você já parou para pensar nisso? Quantas vezes o Senhor tem nos fortalecido nesse tempo de dificuldade?
Quantas vezes o Senhor tem tirado esse pensamento de desistência, mesmo quando ele é muito claro em nossa mente? Quantas vezes Ele tem feito isso? Repense aí. Quantos benefícios Ele tem feito, tanto para a minha quanto para a sua vida? Já pensou nisso? Você já pensou de onde que Deus tirou você e aonde você está hoje? Há 10 anos atrás você imaginava estar aqui? Eu nunca imaginei. Eu nunca imaginei estar pregando a palavra de Deus hoje para os meus irmãos. Nunca imaginei. Mas o Senhor me conduziu aqui e me fez instrumento para a glória dEle. E Ele pode, como a canção que nós cantamos aqui, Ele pode e quer te usar. Permita-se ser usado por Ele. Permita-se se encher por Ele. Deseje isso ardentemente. Assim como o apóstolo Pedro teve a vontade, o desejo de caminhar sobre as águas, de experimentar do sobrenatural de Deus. Obrigado. De experimentar do sobrenatural de Deus. Tenha essa sede, tenha essa vontade de experimentar daquilo que Deus tem a nos proporcionar. Enquanto ele estava com a visão focada no nosso Senhor Jesus, estava tudo correndo bem. Mas aí ele percebe o ambiente em que ele estava andando, por sobre as águas. Ele olhava para os lados e não via nada, via tempestade. Ele olhava para trás, o barco já estava a uma distância muito boa, não tinha como ele voltar. E ali ele começa a naufragar. E quantas vezes nós naufragamos e não pedimos socorros a Deus? Mas prontamente, o apóstolo Pedro naquele momento, ele estica as suas mãos e clama ao Senhor: socorre-me, Senhor. O Senhor não titubia, o Senhor estende as suas mãos a ele e faz com que ele volte andando sobre as águas. E naquele mesmo momento o Senhor acalma a tempestade e ele experimenta ali o dom de Deus. Louvado seja Deus. Versículo de número 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurado aquele que não luta contra a vontade de Deus. Aquele que não fica pensando: será que essa voz que falou comigo realmente é de Deus? Pensa o seguinte, meus queridos. Antes de você ser convertido aqui, será que você sentia em algum momento vontade de orar por uma pessoa? Será que em algum momento você sentia vontade de falar da palavra de Deus para alguma pessoa? Será que não é o Espírito Santo que está te impelindo a você fazer aquilo que Deus tem a fazer na vida de tal pessoa e através da sua vida? Muitas pessoas estão deixando de ser usadas por Deus, por estarem negligenciando a voz de Deus, por não estarem obedecendo a voz de Deus. Nós estamos aqui como servos, humilhados na presença dEle, e para sermos usados poderosamente na mão dEle, nos permitindo sermos cheios e sermos usados ainda mais na terra. Assim como, vou pegar o exemplo aqui do presbítero César, pastor Assi, pastor Pedro, que são usados na mão do Senhor. Aqui tanto eu quanto você pode ser usado. Tenha mais intimidade com Ele. Aprenda a escutar a voz dEle quando Ele fala. E obedeça. E você vai experimentar o que você nunca experimentou. E através das suas mãos, pessoas vão dizer: Vinícius, foi através da tua oração que eu recebi a cura que eu estava precisando. Foi através daquela palavra que você me trouxe que eu recebi a cura. Que eu vi que eu realmente estava errado, que eu precisava de perdão. Ou melhor, eu precisava pedir perdão a Deus. Ou precisava deliberar perdão a uma pessoa. Foi através da mão da irmã Cláudia, por exemplo, que eu recebi aquilo que eu estava tanto precisando. Pessoas como eu e como você, Deus deseja profundamente usar na terra. Nós estamos vivendo o último período da igreja na terra. Jesus está prestes a voltar. Será que nós estamos fazendo como os fariseus, querendo se achar os caras? Ou será que nós estamos nos permitindo sermos usados por Deus, nos humilhando? E o Senhor Jesus termina aquela parábola do fariseu e do publicano dizendo o seguinte: aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Deus usa as coisas que não são para confundir aquelas que são. Deus pode usar a vida de cada um dos que estão aqui. Basta apenas uma coisa: você querer, a sua força de vontade e aquilo que você anda buscando diante de Deus. Amém, meus queridos? Versículo de número 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados.
Bem-aventurados aqueles que têm a vontade de experimentar do dom, da graça e da vontade de Deus. Pessoas assim vão experimentar aquilo que nunca experimentaram na terra, como o Senhor diz ao profeta Jeremias: eu sou o Deus que respondo, e respondo não somente aquilo que você quer ouvir, coisas profundas e ocultas eu tenho para te responder. Basta você permanecer e mergulhar no centro da minha vontade, no centro do meu querer. Basta apenas isso. Mergulha e Ele tem água para matar a nossa sede, assim como foi diante daquela mulher samaritana, em que Jesus pediu água. Ela disse: se você soubesse quem é que está te pedindo água, você pediria a Ele água viva, e Ele lhe daria. E nós sabemos quem Ele é, e nós temos acesso a pedir por Ele. E por que nós não fazemos isso? Pessoas aqui que eu vejo que têm o desejo intenso de pregar a palavra de Deus, de ser usado abundantemente nas mãos de Deus. Mas você já parou para pensar o que é que está te negligenciando a você fazer isso? O que é que está te impedindo a você fazer isso? O que é? Meus queridos, não é a nossa capacidade, não é a minha eloquência, não é nada disso que me faz ser usado por Deus. É a minha força de vontade e a vida que eu derramo diante do altar de Deus. Aquilo que eu estou disposto a disponibilizar para Deus. É isso que Ele tem tanto para mim quanto para você. Mas qual é a disponibilidade que você está tendo para Deus nesse momento? Quanto tempo que você dedica a oração a Deus? Quanto tempo do seu dia? Quanto tempo você dedica à leitura da palavra? Quanto tempo? Será que você está muito preso aos afazeres? Ao celular, que é uma distração? E bastante, que é muito mais fácil nós ficarmos 3, 4 horas na frente da tela de um celular do que orando ou lendo a palavra de Deus? Será que nós estamos nos permitindo? Pense aí e fique com isso na cabeça, vai refletindo, vai pensando, não tire isso da cabeça. Será que o que eu estou fazendo é o suficiente para Deus? Você já pensou o seguinte: antes o seu destino e o meu destino, é lógico, era o inferno, e o Senhor, pela sua inteira graça e misericórdia, te resgatou, colocou os seus pés sobre uma rocha firme e colocou um caminho diante de você, porque muitos pregam somente a porta, mas nós temos um processo que nós temos que seguir até chegar ao final desse trajeto. Você já percebeu que Ele colocou um caminho vivo que está te conduzindo à vida eterna? E será que você tem valorizado isso na sua vida e tem passado isso adiante? Será que você tem sido usado para falar isso para o seu próximo? Pense aí. Versículo de número 7, o Senhor diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Meus queridos, no Evangelho, nesse mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo de número 25, a partir do versículo de número 31, ali o Senhor Jesus apresenta um grande julgamento, em que Ele coloca diante dele uma grande multidão, e separa as ovelhas dos cabritos. As ovelhas Ele coloca à sua direita, e os cabritos à sua esquerda. E Ele se dirige ao que estão à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, herdai por herança o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e vocês me deram de comer. Eu tive sede, e vocês me deram de beber. E Ele continua, mas dessa vez Ele se direciona aos que estão à sua esquerda: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu tive fome, e vocês não me deram de comer. Eu tive sede, e vocês não me deram de beber. E o que me chama a atenção aqui é que esse texto não acaba aqui. Alguém, por favor, pode abrir lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, e ler para mim, a partir do versículo de número 21 ao versículo de número 23? Alguém pode ler aí com voz de trombeta? Igual a minha, se não tiver, eu empresto. Amém? Obrigado, pastor. Vocês entenderam?
como num ato de desespero, aquelas pessoas que o Senhor primeiramente pediu para apartai-vos dele. Aquelas pessoas num ato de desespero dizem: Senhor, Senhor, como assim o Senhor não nos conhece? Nós não profetizamos em teu nome, e em teu nome nós não expulsamos demônios, e em teu nome nós não fizemos muitas maravilhas? E o Senhor vai se direcionar a eles e dizer novamente: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Certamente aqui pessoas que estavam à frente de trabalhos, pregando a palavra de Deus, mas como eu disse anteriormente, não é a minha eloquência quem vai me salvar, é aquilo que eu estou disponibilizando diante de Deus, é o amor que eu estou disponibilizando ao meu próximo, é a misericórdia que eu estou disponibilizando ao meu próximo. Esses aqui não entenderam qual era o valor simbólico do Evangelho. O primeiro e grande mandamento, o Senhor diz assim: amarás ao teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. O segundo mandamento, semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E será que nós estamos retribuindo esse amor para com o nosso próximo? Pessoas que estavam à frente de trabalhos, na igreja, pregando a palavra de Deus, fazendo muitos milagres em nome de Jesus, não foram salvos, porque lhes faltou misericórdia e amor. Aqui o Senhor Jesus não diz: porque você pregou bem a minha palavra, porque você cantou divinamente as minhas canções, aquilo que eu disponibilizei. Não, ele diz: porque eu tive fome e vocês me deram de comer, porque eu tive sede e vocês me deram de beber. Meus queridos, não se escandalize se você ficar olhando por aí um irmãozinho que talvez você não dê valor nenhum, mas que você chegue lá, ele esteja à direita e não à esquerda, porque ele entendeu qual é o valor simbólico do Evangelho. Primeiramente, a misericórdia. Ele estendeu a mão àquele que estava precisando, aquela pessoa que sentiu fome, ele estendeu a mão. E às vezes nós temos a condição de fazer isso, e às vezes não fazemos. Às vezes nós podemos fazer e não fazemos. Às vezes Deus quer nos usar nessa área e não encontra espaço. Enquanto Deus estava falando e ministrando essa palavra em meu coração, eu disse: Senhor, até o final dessa palavra o Senhor acabou comigo, porque eu sou falho e eu reconheço as minhas limitações diante de Deus, e aquilo que eu falo aos irmãos serve para mim também. Eu preciso exercer mais misericórdia e amor para com o meu próximo, porque Deus não disse à toa que o segundo, semelhante ao amar a Deus, era amar o meu próximo primeiramente. Deus não disse à toa isso. Deus disse para nós cumprirmos. E Ele diz também no Evangelho de João, que aquele que ama Ele, obedece os seus mandamentos. Amém, meus queridos? Versículo de número 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Meus queridos, nosso Senhor Jesus, Ele coloca num padrão aqui, em nós vermos a Deus de uma maneira palpável e visível, como se encontra no livro do Apocalipse, capítulo de número 22 e versículo de número 4. Mas eu quero colocar em outros termos aqui. Nós podemos contemplar a glória de nosso Deus através de um abraço do nosso irmão, através de uma palavra amiga. Enquanto no livro do profeta Isaías, os céus se abrem e ele vê a glória do Senhor Deus, e anjos cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Mas as distrações estão nos tirando a visão disso. Você já pensou andar na rua e ampliar um pouquinho mais a sua visão? Você vê o horizonte que está diante de você? Não somente você ficar preso ao celular, com ali os olhos na tela de um celular, mas amplia a tua visão e contempla a glória de Deus. A glória de Deus pode se manifestar através da sua vida. A glória de Deus pode se manifestar através de qualquer coisa, porque toda a terra está cheia da sua glória. Amém, meus queridos? Eu quero abrir um espaço aqui, o pastor Assi pediu para que eu contasse aqui um trechinho do meu testemunho, e já que eu vi um espaço, eu vou falar aqui. Meus queridos, eu nasci não num lar evangélico, eu nasci num lar católico entre aspas, né? Apenas para eles terem ali uma posição na sociedade de uma religião. Mas era católico, espírita, umbandista. E quando eu fui crescendo, eu conheci o mundo umbandista e candomblessista.
E aqueles espíritos que eu servia, primeiramente queriam que eu fosse o cavalo deles. O que é ser um cavalo, para quem não conhece? É ser você disponibilizar o seu corpo para que eles entrassem dentro de você e fizessem o trabalho através de você. Mas graças a Deus o Senhor me livrou disso. O Senhor salvou minha vida e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho mais da palavra de nosso Deus aos corações dos meus queridos. Eu convido você a se colocar de pé nessa noite. Vamos aqui